Sou eu. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom, vamos à leitura do Evangelho de hoje, a leitura da Palavra de Deus para hoje, nessa reflexão. Amém? Vamos juntos. Momento de reflexão da Palavra. Muito bem. O Senhor esteja convosco e com o vosso espírito. Adquirimos a fé pelos ouvidos, ouvindo a palavra de Cristo. Continuação do Santo Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versos de 13 a 19. Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os vossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, meus amados, isso, vamos aí à reflexão, desta palavra viva de Jesus. Então, o Senhor estabeleceu a sua igreja sobre a fé dos apóstolos, E Pedro agora responde, ele assume essa condição, ele era impestivo e fala, Agora, não quer dizer com isso que Pedro se torna, a partir daí, o primeiro Papa, entendeu? Vamos explicar por quê, tá bom? Então, a autoridade de ligar e desligar, o poder de perdoar pecados, foram confiados à igreja, A igreja, E quando você se identifica com a igreja, quando você faz o que a igreja determina, você também é esta pedra onde a igreja é edificada, quando você faz a vontade de Deus. Amém? Então, se você está lendo a palavra, está ouvindo a palavra, está praticando, está vivendo, está em comunhão com a igreja, confessando os seus pecados, abrindo o teu coração, então você é esta pedra, assim como Pedro, Devemos permanecer unidos à igreja de Cristo para receber a vida verdadeira e professar nossa fé no Senhor. O diálogo de Jesus com seus discípulos destaca a importância da confissão de Pedro sobre a verdadeira identidade de Jesus como o Messias, Filho de Deus. Tá bom? Essa declaração, meu irmão, ousada de Pedro, mas tocada pelo Espírito Santo de Deus, resulta em Jesus confiando a ele um papel importantíssimo, da edificação da igreja. E isso cabe a você e a mim e a todos que, como Pedro, tem essa coragem
de reconhecer Cristo, de confessar Cristo em sua vida, tá bom? E aí, ó, a promessa das chaves do reino dos céus simboliza a autoridade dada a quem nele confiar, tornando assim uma pessoa, né, que combate as forças do mal, tá bom? É claro que alguns atribuem isso à condição de Pedro, fosse o primeiro Papa, mas vamos chegar lá, tá bom? Vamos chegar lá. Em nossas orações, meus amados, lembramos de interceder pela igreja, né? Por todos os fiéis, né? Desde os sacerdotes, desde o presbitério, do altar, a nave, toda a igreja de hoje, vimos ontem, né? Lá, os ninivitas, a igreja hoje está precisando, né? Está precisando que sejamos igual aos ninivitas, a igreja está fria, precisamos realmente de ter fé, tá bom? Então vamos rezar para que possa cumprir fielmente a missão confiada a todos nós por Jesus, tá bom? Então, meus amados, vamos lá. Se você tira o texto do contexto, você faz com ele o que você quiser, tá ok? Então, muitos utilizam esse trecho para dizer que Pedro seria o primeiro Papa. Vamos continuar a leitura, e aí você no mesmo capítulo, né, continuando a leitura, Jesus, ele agora fala para os apóstolos mesmos, que aí estão reunidos, né, e Pedro está no momento, e Jesus aí nos versículos 21, continua a leitura aí na sua, por isso que é importante você estar com a Bíblia à mão, né? Continua a leitura, e Jesus está aqui, ó, no versículo 21, e Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciões, do chefe dos sacerdotes, dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Entenderam agora? Então, quando Jesus perguntou quem era ele, e aqueles que estavam com ele titubearam, e Pedro respondeu, tocado pelo Espírito Santo: tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Agora, quando ele fala que vai morrer por essa igreja edificada, o mesmo Pedro que minutos antes, segundo antes, olha que Jesus fala para ele, porque Pedro diz assim, ó, aí no versículo 22, abre a sua Bíblia aí, está aí, ó. Então Pedro levou Jesus para o lado, educado, né? Muito educado, e o repreendeu dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca aconteça. Olha só, o mesmo Pedro, não é outro, é o mesmo Pedro. Amém? E se Jesus fosse tocado por esse carinho, né, um carinho, a pessoa não deixar o outro morrer, um gesto carinhoso, humano, mas carinhoso. Entendeu? Sim, tá? E aí, olha o que diz a palavra. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Meu irmão, minha irmã, esta é a nossa condição humana. Ou pedra de tropeço ou pedra de edificação. Esse foi o Pedro. Amém? Então cuidado, tá? Cuidado. Que tipo de pedra você está sendo hoje para a igreja? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Pois é, tem gente que está na igreja, mas tem sido pedra de tropeço, porque só pensa as coisas dos homens, aquilo que ele faz, né, proveito próprio, e aí não pensa na igreja. Amém? Então, para trás, Satanás, seja quem for. O mesmo Pedro, que segundo os versículos antes aqui, né, Jesus falou: tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja,
e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Então, se você é pedra de edificação, meu irmão, esse poder está contigo. É Cristo que está lhe dando essa autoridade. Mas se você está fazendo contra a igreja, trabalhando contra a igreja, seja quem for, até mesmo Pedro, para trás, Satanás. Você está sendo agora pedra de tropeço. Para fora. Fique longe de mim. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Amém? Então, por isso eu peço sempre a vocês para terem a Bíblia à mão, porque senão a pessoa escolhe um versículo e nesse versículo ela fala o que quer, entendeu? Ela direciona na interpretação que ela deseja. Por isso você tem que ter o contexto, tá? E o texto, para entender melhor, tá bom? Então tira da sua mente, Pedro não foi papa, gostaria muito que tivesse sido, mas não foi, tá? E isso aqui não dá em primato a Pedro, mas a igreja, a mim e a você, tá bom? Se você está com Cristo, né? O que você ligar agora na terra é ligar no céu. O que é a igreja? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em Jesus, tá bom? Deus abençoe o Papa, Deus abençoe a todos os bispos, os padres, abençoe a todos nós, igreja em Cristo. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo.